Não sei se você já sentiu, tá? Mas de repente você sente um calor intenso, uma fraqueza, tontura, palpitação. Já chegou até a desmaiar? Esses sintomas podem indicar uma simples queda de pressão, mas dependendo também podem ser um sinal de síndrome vasovagal. Segundo o estudo, de 3 a 5% dos atendimentos de emergência e de 1 a 6% das internações são diagnosticados com a síncope. A porcentagem pode até não ser alta, mas o problema pode atrapalhar a qualidade de vida dos portadores. Para a gente falar um pouquinho sobre ela, a gente conversa com o médico cardiologista, Dr. João Paulo Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, muito mais obrigado. uma vez. Obrigado. Doutor, eu não sabia desse nome e já fiquei pensando, nossa, mas eu já vi tantas situações parecidas. Muito mais comum do que parece. É muito comum do que parece. Ali acho que a gente tem uma porcentagem, mas acho que de repente as pessoas ainda não descobriram muito. Às vezes não, é subdiagnosticado, né? Muitas vezes. Exato, né? doutor. Exato. Conta pra gente o que é essa síncope ou essa síndrome. A terminologia pode ser síndrome vasovagal ou síncope vasovagal, né? Então, o nome é um nome mais complexo, né? Mas então, para que se entenda, síncope é o desmaio. E vagal é o nervo que é estimulado de forma inapropriada, que acaba levando a esse desmaio. Então, nós temos no corpo humano diversos controles através da inervação. Um deles é chamado de nervo vago, que fica na região da nuca, na região do tronco cerebral. E esse conjunto de nervos, ele faz com que haja uma regulação na frequência cardíaca e no relaxamento ou contração dos vasos do corpo. E por algum estímulo inapropriado, por uma circunstância inadequada, esse conjunto de nervos acaba sendo estimulado de forma desordenada. Quando ele é estimulado de forma desordenada, ele faz vasodilatação, ele relaxa a parede dos vasos. Quando ele relaxa a parede dos vasos, a pressão tende a cair. Em algumas situações, evolui para síncope, para o desmaio. Né? Então, por exemplo, situações como ambientes fechados, aglomerações, o calor intenso, a ansiedade, susto, desidratação, são situações que estimulam essa inervação de forma desordenada e que, se for um estímulo muito intenso, evolui para síncope, para o desmaio. Entretanto, ele costuma dar sinais, como você bem disse. Então, o grande conceito que tem que se entender é diferenciar o desmaio, se ele é alguma situação grave, que envolve risco de vida, ou é, entre aspas, apenas a síncope vasovagal, que não é uma doença. É uma manifestação clínica que nem sempre tem necessidade de tratamento medicamentoso. Na maioria das vezes, são cuidados. Então, por exemplo, a pessoa que está num ambiente fechado, numa aglomeração, e começa a ter aquele suor frio, aquela transpiração excessiva, a visão que a pessoa fala que a visão está fechando, está apagando, uma palpitação, uma tontura, é um sinal que a pressão dela está caindo. E quando ela começa a perceber essa situação, o que ela tem que fazer é sair desse ambiente fechado, sentar-se ou, eventualmente, se for possível, deitar-se. Para quê? Para evitar a queda, para evitar o trauma. É uma situação que acomete muito mais mulheres do que homens, também por questões hormonais, e muito mais jovens do que idosos. Então, é muito comum nos setores de urgência e emergência, mulheres de idade de jovem que estão, por exemplo, na fila de um banco, num supermercado, até mesmo num elevador, num show, num evento de futebol, e apresentam essa síncope vasovagal. Doutor, eu já cheguei a ouvir também que ficar em pé por muito tempo também pode acontecer. Também é uma condição que pode levar. Por quê? Quando você fica muito tempo em pé, por questão de gravidade, a sua circulação fica em parte nas pernas. E com isso você diminui o retorno de sangue para o coração, diminui o fluxo de sangue do cérebro. E aí também pode ter o apagão. Ele não chega até lá, exatamente. Então, não permanecer por muito tempo parado não necessariamente significa de pé. Você pode ficar bastante tempo em pé em movimento, mas ficar muito tempo parado, como eu falei, por exemplo, em um show, que você fica em pé, numa fila de um banco, fica lá 1 hora na fila do banco, às vezes um calor, aglomeração, e também situações de ansiedade, de estresse. Então, por exemplo, nesses
parques onde a pessoa vai em uma montanha-russa, numa roda gigante, que dá aquele frio na barriga. Então, o que acontece? Você tem um estímulo inapropriado desse nervo e aí a pessoa tem aquele frio na barriga, que se prolonga eventualmente por muito tempo, pode dar náusea, tontura, visão embaralhada e o desmaio. Às vezes a gente vê esses vídeos na internet, memes, que a pessoa está na montanha-russa e desmaiou. Então é um estímulo excessivo desse sistema que a gente chama de sistema autônomo. E aí o nervo vago é estimulado, a pressão cai e a pessoa desmaia. A prevenção é justamente cuidar com a queda, para não ter a queda, porque que é o sim, desfecho pode pior. Muito pior. Pode bater cabeça. Fratura de fêmur, eventualmente traumatismo craniano. Às vezes o paciente, quando vai ao hospital, vai por uma fratura de nariz. Então a pessoa, diferente de algumas situações que levam ao desmaio, se a pessoa não se atenta aos sintomas, ela pode cair de face e ter uma fratura de osso nasal, por exemplo, ou até um traumatismo craniano. Porque essa síncope, esse desmaio, ele não convulsiona, por exemplo, como uma epilepsia, por exemplo. É diferente uma coisa da outra, né, doutor? Isso é importante diferenciar na consulta médica. O diagnóstico, sobretudo, ele é clínico, é a história clínica e o exame físico, que difere dos desmaios que são graves. Existe, por exemplo, o desmaio por obstrução na carótida, que a pessoa pode evoluir com AVC, o desmaio por uma arritmia grave que precisa de um marca-passo, o desmaio em razão de um infarto, o desmaio em razão de outras doenças graves, uma anemia severa. Então, essa diferenciação da síncope vasovagal, que é uma condição clínica e não uma doença, onde o tratamento é mais cuidados, a hidratação vigorosa, o exercício regular, que difere das demais doenças, que precisam de um tratamento mais específico. Então, o diagnóstico ele é basicamente clínico. Tem exames para diagnóstico, um deles se chama Tilt Test, que é um exame um pouco complexo, vamos dizer assim. O paciente ele é colocado em uma maca e aí o objetivo é a gente induzir que essa pressão caia e ver se ele vai desmaiar. Então, a gente coloca uma medicação que a gente chama de nitrato para a pressão baixar, inclina essa cama de ponta cabeça e o paciente tende a cair pressão até o desmaio. Então, essa é uma das modalidades de diagnóstico. Mas o diagnóstico clínico, na maior parte das vezes, ele é o suficiente. O senhor falou que para a gente colocar, né, ou sentar-se, ou possível, se tem alguém tendo isso, você deitar a pessoa. Exato. Mas e a consciência, doutora? É quanto tempo isso acontece, esse desmaio? É de curta duração. É um desmaio de curta duração, que diferente da convulsão, o paciente não se debate, ele não tem a liberação do esfíncter, que é quando ele urina na calça ou evacua, que na convulsão muitas vezes acontece. E habitualmente tem o que a gente chama de pródromo. O que é isso? O paciente sente que algo está acontecendo, diferente da convulsão, que ela é súbita, né? Então o paciente sente, olha, não estou sentindo as mãos, a visão está ficando embaralhada, está dando uma tontura, um suor frio. Você pega essa pessoa, coloca ela sentadinha ou eventualmente deitada, para que não haja um trauma, para que não haja um machucado. E rapidamente a pressão tende a voltar ao normal. É um estímulo transitório, de curta duração. Boa. Léo, a gente tem um depoimento aqui, não tem? Temos sim, Abby. Temos o depoimento da Thaís Meneghetti. Ela descobriu que sofre de síndrome taquicardia postural ostotática, o POTS, né? E também da síndrome vasovagal. Vamos dar uma olhada. Oi, eu sou a Tatá, eu tenho 23 anos e sou criadora de conteúdo. Eu uso das minhas redes sociais para conscientizar pessoas sobre as minhas duas síndromes, que é a síndrome vasovagal e POTS. Quando eu levanto, o meu corpo não tem a vasoconstrição, que seria necessária para manter o sangue circulando normalmente pelo meu corpo. Então, por conta da gravidade, todo o sangue vai para as minhas extremidades inferiores e meu coração acelera muito tentando compensar isso e mandar ele de volta para a cabeça. Diferente de POTS, na síndrome vasovagal, os batimentos cardíacos diminuem junto com a pressão arterial, mas os sintomas das duas podem ser muito parecidos e até mesmo confundidos. Além dos desmaios, os principais sintomas que eu tenho são tontura, enjoo, suor excessivo e tremores. Desde criança eu sempre senti muitos enjoos, tonturas e indisposição para fazer as coisas, e eu não sabia o que era até 2020, quando eu tinha 20 anos e descobri que eu tinha síndrome vasovagal. Por serem síndromes muito pouco faladas, eu demorei anos até conseguir o meu diagnóstico, e por isso eu acho importante gravar os vídeos e mostrar para as pessoas que isso existe, para que elas consigam chegar no delas muito mais fácil do que eu cheguei. Desde que eu fui diagnosticada, a minha vida mudou bastante. Isso porque eu entrei em crise da doença e coisas que eram muito fáceis para mim passaram a ser muito desafiadoras. Então, passar um dia na praia ou subir uma escada ou até tomar banho se tornaram desafiadoras. Mas é possível sim viver uma vida tranquila e feliz,
se você conseguir adaptar a sua rotina na sua doença e principalmente se você aprender a respeitar seu corpo. Olá, tudo bem? Eu sou a Janaína, eu tenho 38 anos, eu e a Ana moramos no município de Jandira. Oi gente, sou a Ana Beatriz, eu tenho 14 anos. Então, a Ana Beatriz, ela tem arritmia supraventricular e a gente descobriu, ela tinha dos 9 para 10 anos de idade, só que a síncope mesmo veio piorando os sintomas, né, e ela foi diagnosticada com vaso vagal, foi em dezembro de 2023, de lá para cá começou a nossa luta, porque não é fácil, né, muitas vezes alguns médicos falavam que era ansiedade, procura um psicólogo, mas assim, quando ela tá deitada, o coração dela tá batendo de um jeito, quando ela levanta é de outro jeito, e quando ela passa muito mal, não tem o que fazer, porque é uma síndrome que veio e a gente não sabe, né, a gente tá em investigação, né, a Ana ainda, a gente tá fechando, né, o diagnóstico, porque ela também tá investigando sobre POTS também. E hoje foi um dia que ela fez o exame Tilt Test também, que ele prova também o vaso vagal. E a Ana usa também aquela meia de compressão, sabe? Porque ajuda muito. Então você, né, que tem esses sintomas, tonturas, né, passa mal ao levantar, desmaia do nada, sabe? Procura um cardiologista, né? Espero que a gente possa ajudar vocês, né, não, Ana? Tchau, beijo. Beijos. Um beijo para vocês, Tatá, Aninha, muito obrigada por vocês comentarem isso com a gente. Doutor, eu fiquei com uma dúvida agora. As duas começaram com a síncope e agora as duas também foram diagnosticadas com POTS. Isso é comum, doutor? Há uma relação, não necessariamente elas caminham juntas, né? Já POTS é uma hipotensão postural, que tem mais relação com a mudança de posição. Então, o paciente está sentado por algum tempo, quando ele se levanta rapidamente, esse sangue não retorna ao coração, com isso não vai o sangue adequadamente para o cérebro, o paciente tem esse quadro de síncope. Existem com mais frequência relatos da hipotensão postural em idosos. Então, há cerca de 30 anos atrás, haviam muitos casos de fratura de fêmur em idosos, porque antigamente poucas pessoas tinham celular. E quando se ligava na residência, a pessoa não tinha telefone sem fio, então ela estava ali 3, 4 horas sentada no sofá, tocava o telefone, ela levantava correndo para atender. Quando ela levantava, caía a pressão e aí acabava tendo uma queda com fratura de fêmur, por exemplo. Hoje, agora com celular, fica tudo muito mais fácil, mas antigamente tinha muitos casos de fratura por hipotensão postural em idosos. Mas a síncope vasovagal vem tendo mais diagnósticos hoje em dia. O acesso à informação, ele melhorou bastante, mas é muito importante afastar a diferença de síncopes de caráter benigno, que apesar de ter muito mal-estar, da pessoa sentir o mal-estar, ela tem um caráter benigno, né? A pessoa conhecendo e sabendo lidar, é importante ingerir muito líquido, que isso vai evitar a queda importante da pressão, evitar o abuso do álcool, porque o álcool tem um efeito diurético que faz a pressão cair, evitar ambientes fechados, a aglomeração, isso tudo vai fazer com que se previna esse quadro no paciente. Já a síncope patológica, ela tem um caráter muito mais sério, que pode ter relação com arritmias, com obstruções de artérias, com placas de gordura nas carótidas. Então é fundamental a busca pelo médico. Às vezes o desmaio é uma anemia, uma alteração hormonal. Então é importante ter esse cuidado, né? Boa, doutor, diferenciar. Diferenciar, né? exato. Tem perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Temos perguntinha para o doutor Adriene, Belém do Pará. Olá, boa tarde. Tenho transtorno de ansiedade e depressão e gostaria de saber se é comum confundir os sintomas com a síndrome vasovagal e receber um diagnóstico errado. Obrigado pela pergunta, Adriane. Um beijo. Boa tarde, Adriane. É comum. Infelizmente, muitas vezes o paciente ele acaba sendo taxado como um quadro de ansiedade, né? Então, é aquele paciente que tem aquele mal-estar, ele tem o desmaio, aí ele chega no hospital já acordado e aí fala, é um quadro emocional, é um quadro de ansiedade. Mas tem essa questão dos pródromos, como eu falei, que precedem esse desmaio e a condição, a situação em que ocorreu. Então, ela teve uma discussão com o namorado, passou uma crise de nervoso, uma crise de ansiedade, ela pode ter um apagão,
também pelo quadro da ansiedade, mas as situações que desencadeiam esse desmaio têm que ser consideradas para a gente poder fazer essa diferenciação. E aí tem métodos de diagnóstico, como por exemplo o tilt test, né? Que aí vai afastar um quadro que tem mais uma ligação emocional de um quadro realmente funcional ou uma disfunção do nervo vago. Então tem essa possibilidade diagnóstica, mas é frequente essa confusão de emocional com real mesmo. E é bom se observar, né, doutor? Com certeza. Tem mais perguntinhas. Temos mais uma perguntinha para o doutor. Cleucine Timóteo, de Jataí. A síndrome vasovagal é diferente da síncope neurocardiogênica? Muito obrigado pela pergunta. E aí, Leucene, doutor? sim, tem diferenças, né? Mas na prática se comportam de forma muito semelhantes, né? É o estímulo nervoso afetando o sistema cardiológico, né? Então, esse sistema simpático, esse sistema autônomo do corpo, é o que regula a frequência cardíaca e o que regula a pressão arterial, através do relaxamento e compressão do vaso. Então, na neurocardiogênica, como na vasovagal, há esse estímulo de relaxamento e contração que, quando de forma inadequada, culminam no desmaio. São parecidos. Doutor, geralmente quem tem problemas cardíacos podem ter essa síncope? Não é comum. Não tem... Ele é muito mais frequente em mulheres jovens. Bem mais frequente nessa condição. Bem mais frequente. Boa. Dificilmente a gente tem um paciente idoso que tenha síncope vasovagal. Eles têm mais a hipotensão postural, que não tem relação direta com o ambiente fechado, que não tem a relação direta com aglomerações, com o nervoso. A hipotensão postural tem relação com mudança brusca de posição. É o idoso que às 3 da manhã levanta para ir ao banheiro e bate a cabeça no criado. É o idoso que levanta rápido do vaso e bate a cabeça na pia. Então, sempre o idoso no banheiro, ter um corrimão de apoio, evitar aquela quina daquele criado mudo que fica na beira da cama, que é comum bater a cabeça ali. Sempre quando for levantar devagarinho, com cuidado, para não ter essas quedas. Tem mais perguntinhas. Tem mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Cristina, meu filho desmaia quando tira sangue. É síndrome vasovagal? Cristina, obrigado pela pergunta, viu? Tem relação com a síndrome vasovagal. Tem, porque quando um estímulo externo de nervoso, de ansiedade, faz essa vasodilatação e a pressão do paciente cai e muitas vezes ele desmaia. Então tem relação também com a síncope vasovagal. É que a síncope vasovagal é o desmaio. E às vezes a pessoa vai tirar sangue, ela cai pressão, mas não necessariamente ela chega a desmaiar, né? Então ela tem um estímulo vagal. O estímulo vagal pode ser aquela queda de pressão. A síncope vasovagal é quando ela desmaia. Então, desmaiou tirando sangue, a gente pode colocar como síncope vasovagal. Agora, às vezes a pessoa vai extrair um dente, fica nervosa no ambiente do consultório e aí ela cai a pressão. Não necessariamente ela evolui com síncope, mas ela estimulou esse nervo vago. Então, a diferença está em desmaio ou não desmaio. O estímulo do nervo acabou acontecendo. E o senhor falou aqui várias formas para a gente prevenir, né? Ela até falou da meia. Sim. Mas se a gente entende, por exemplo, o caso dela, tirou sangue, pode desmaiar. Pode. Não dá para tirar mais sangue. Exatamente. Se você puder evitar, evite. Então, isso, né? por exemplo, hoje, na grande maior parte dos laboratórios, são poltronas reclináveis. Então, a pessoa avisa, olha, toda vez que vai tirar sangue, a pressão cai. Já põe a poltroninha inclinada, por quê? Porque quando você inclinar, você vai estimular o retorno venoso das pernas para o coração. E aí vai poder tirar o sangue com mais segurança. Não dá para dizer que não vai acontecer de cair a pressão, mas pelo menos ela está ali protegida, não vai ter nenhum risco, nenhum dano, e ela é transitória. Caiu a pressão, colheu o sangue, já volta tudo ao normal. Espera uns 5 minutinhos, volta a poltrona ao normal e aí pode seguir a vida normalmente. Às vezes acontece em doadores de sangue, né? Ah, você não vai doar sangue porque a pressão cai, passa mal. Toda hemonúcleo, ele tem a condição adequada, então as poltronas são reclináveis, não deixar de doar sangue por isso, né? Boa, doutor. Tem como ir com segurança. E quando você conhece o que você tem, avise as pessoas para que você não deixe de sair, não deixe de aproveitar as coisas, as situações, Esse é um ponto importante, que é a questão do isolamento social. Como o depoimento falou, da Tatá, ela falou, né, que ela se isolou um pouco no começo. Então, o que acontece? Se você vai a um show, desmaia. Você vai num jogo, desmaia. Você vai numa festa, desmaia.
Ah, com você eu não vou mais, todo lugar você vai se desmaia. Então, assim, entender, olha, pessoal, se começar a sentir alguma coisa, eu vou chamar um de vocês, vou me sentar, vou me acalmar. Então, é ter o conhecimento do próprio corpo e, a partir disso daí, prevenir, tomar cuidado para que não aconteça, não ficar muito tempo em pé, né? E vai evitando, né, doutor? E vai melhorando. Avise, porque não é vergonha e nem culpa, Lógico. né? Doutor, o senhor é maravilhoso. Muito obrigada, viu? Amém. Mais uma vez. Amém. Obrigado. Você de casa, aproveita, faz mais perguntas, tá bom? Ó, tem o e-mail do doutor João Paulo Andrade, 1981@yahoo.com. Doutor, obrigada. Mais uma vez, viu? Disponha. Muito bom, né, Léo? Acho que quando o doutor vem, ele é tão didático e a gente vai pensando tanto nessas respostas, em situações que a gente já viveu, por exemplo, já viu pessoas que a gente conhece. Doutor é ótimo, Abi. Assim, meu irmão sofria disso, o Jean. Ele desmaiava sempre. Às vezes a gente ia pra praia, às vezes ele via sangue, desmaiava sempre. Ele tem essa síndrome também.